Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Antônio Pepinelli e esse é meu trabalho de conclusão de curso da Origem à Destinação Final: os desafios do gerenciamento de resíduos em instituições de ensino superior. Ele foi orientado pela professora Mirella Inês de Sarri e faz parte constituinte da etapa final para a obtenção do título de bacharel em Química pela Universidade Federal do ABC. Hoje, nós teremos a oportunidade de saber um pouquinho mais sobre a história, as bases legais e como funciona o gerenciamento de resíduos químicos e perigosos nas instituições de ensino superior brasileiras. Com esse objetivo, nós precisaremos voltar um pouquinho mais na história para entender como aquelas invisibilidades do passado afetam nosso presente. Embora no presente os resíduos e as pessoas que trabalham com ele sejam delegados a espaços de exclusão, algumas comunidades sambaqueiras que viviam em espaços que hoje a gente conhece como Santa Catarina e Rio de Janeiro tinham uma relação mais saudável com seus resíduos, sepultando seus cadáveres em verdadeiros monumentos que eram formados por restos faunísticos, conchas e materiais do convívio que podiam representar como que a vida da pessoa tinha sido. Outras culturas também tinham uma relação saudável, tal como os povos sumérios, onde a alta hierarquia sacerdotal tinham funções sanitárias dentro das cidades. Já no Brasil colonial, as coisas aconteciam de forma diferente. A remoção de resíduos era uma questão de administração pública, sendo esse trabalho delegado a escravos, negras forras e à população encarcerada. A infraestrutura do momento não conseguia comportar toda a geração que produzia o aumento dos grandes centros urbanos, sendo os resíduos cada vez mais levados às margens, às periferias. Havia uma perspectiva de exploração e administração dos recursos naturais, que foi até final do século XX. O nosso arcabouço jurídico e legal também era escasso, sendo que os únicos códigos ambientais disponíveis até a década de 70 eram os códigos florestais e os códigos de águas. A partir da década de 70, as coisas começaram a mudar no mundo inteiro, quando evidências científicas apontavam que os impactos ambientais eram resultados da atividade do ser humano. Conferências como a de Estocolmo, Joanesburgo, Rio+10 pressionavam os países a tomarem atitudes mais concretas. Alguns eventos, tais como o desastre de SESI 137, também pressionavam a opinião pública para conseguirmos mais resultados. Foi na década de 70 que foram criadas estruturas de regulação ambiental estadual, tais como a CETESB. A década de 80 teve importantes marcos ambientais brasileiros, tais como a criação da Política Nacional do Meio Ambiente, a Constituição brasileira que dava o direito a qualquer cidadão brasileiro a um ambiente de qualidade e a criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Na década de 90, foi criado o Ministério do Meio Ambiente, só que faltava uma lei que pudesse punir quem transgredisse as diretrizes estipuladas. Isso só veio acontecer em 1998. Faltava ainda uma lei que permitisse coordenar toda a gestão de resíduos no território nacional. Infelizmente, isso só veio a se tornar concreto em 2010, após mais de 100 projetos de leis unificados em uma PL de 91 que tramitou por 21 anos. E a convergência de congressos, fóruns, debates, comissões e embates entre a sociedade civil, setores produtivos e o governo. Promulgada em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos constitui um marco ambiental brasileiro. Em seus 57 artigos, ela propõe que os resíduos sejam considerados bens sociais e econômicos. Traz consigo 11 princípios diferentes, tais como o princípio da responsabilidade compartilhada, onde quem gera o resíduo é responsável por ele, da sua geração até a destinação final. Traz também 19 instrumentos diferentes que permitem a diferentes partes da federação se responsabilizarem, tal como o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que é um instrumento utilizado pelas instituições que produzem resíduos perigosos e resíduos que não podem ser equiparados aos resíduos domésticos.
Pensando na vasta gama de atividades realizadas nas instituições de ensino superior, podemos entender que a geração de seus resíduos possui algumas peculiaridades, tais como a grande quantidade de resíduos gerada e a periculosidade de alguns deles. Também podemos entender que, desde 1920, quando a primeira universidade brasileira foi inaugurada, já havia resíduos perigosos sendo produzidos por esse tipo de instituições. Contraditório, entretanto, é saber que em 1998, Jardim já colocava que as instituições não realizavam um correto gerenciamento de seus resíduos perigosos. Esse trabalho tem como objetivo investigar um pouco mais a fundo como tem sido esse gerenciamento. O objetivo principal desse trabalho é realizar uma análise comparativa dos planos de gerenciamento de resíduos químicos de diferentes instituições de ensino superior. Especificamente, nós queremos identificar as etapas essenciais para o gerenciamento desses resíduos, identificar as diferenças entre os planos e também propor que exista uma metodologia prática e pedagógica para o gerenciamento desses resíduos químicos. Para a definição do nosso objeto de estudo, nós precisamos entender que o bacharel em Química necessita, entre as suas habilidades, possuir conhecimento da utilização de processos de manuseio e descarte de materiais e de rejeitos, tendo em vista a preservação da qualidade do ambiente. Foram selecionadas universidades que possuíam um bacharelado em Química e também que participaram do ENAD de 2017. Elas foram categorizadas de acordo com a sua pontuação no ENAD. Foram identificados os campos onde aconteciam as atividades químicas e verificado se o curso ainda estava ativo na plataforma do MEC. Com a ferramenta de pesquisa do Google, nós pesquisamos algumas palavras-chave para identificar se esses planos estavam disponíveis online. Se eles não estivessem disponíveis na plataforma do Google, também foi realizada uma busca na página institucional das universidades. Foram comparados os documentos obtidos online e foram selecionados os que fossem mais recentes ou com uma abrangência maior dentro da instituição. Foi realizada uma leitura e uma análise individual desses planos e uma comparação e análise dos dados que nós obtivemos. Foi realizado um levantamento no normativo e legislativo desses planos e nós conseguimos sintetizar os desafios comuns a todas as instituições de ensino, gerando as conclusões e perspectivas futuras que apresentaremos a seguir. Buscando virtualmente os planos de gerenciamento das 11 instituições com maior pontuação bruta do ENAD, conseguimos encontrar somente 4 planos de gerenciamento respectivos às instituições Unicamp, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, e a Universidade Estadual Paulista, Unesp. A Universidade Federal do ABC, apesar de nós termos acesso ao plano de gerenciamento, não foi possível encontrá-lo na plataforma de busca do Google nem no site oficial da instituição. Analisando os dados obtidos virtualmente, foi possível observar que a Universidade Pontifícia Católica do Rio, PUC, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e a Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, não possuem ainda um plano de gerenciamento vigente para seus resíduos, assim como o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefet, e a Universidade Pitágoras, Unopar, também não apresentam qualquer indício de terem um plano de resíduos, o que contraria os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por sua vez, a Universidade Federal de Minas Gerais de Mato Grosso possui planos vigentes, só que tem o mesmo problema que a Federal do ABC, pois não disponibiliza online nem na sua plataforma oficial. Isso vai contra o princípio da Política Nacional de Transparência e Controle Populacional pela máquina pública. Infelizmente, isso é um quadro que é espelhado pela federação e pelos municípios, uma vez que uma baixa quantidade de municípios aderiu à elaboração e aplicação de planos de gerenciamento integrado de resíduos. Por outro lado, ainda há 4 estados que não têm um
plano de gerenciamento vigente, sendo que Mato Grosso e Bahia têm planos em elaboração. Um desdobramento direto relacionado à lentidão dos estados, municípios e federação a terem seus próprios planos de gerenciamento é a identificação das normas e legislações vigentes a serem utilizadas pelas instituições de ensino em seus próprios planos de gerenciamento. Analisando os 4 planos de gerenciamento disponíveis, foi possível encontrar mais de 61 peças, entre elas leis, decretos, normas, portarias e resoluções, utilizadas por cada uma das universidades. Apesar de sua grande quantidade, descentralização e dispersão, foi possível notar que algumas normas e legislações são comuns às maiorias das instituições. A partir delas, foram elaboradas as próximas discussões. Analisando comparativamente os planos disponíveis, foi possível observar que todos os planos, explicitamente ou não, convergem para uma gestão cíclica de seus resíduos, o que é muito semelhante ao ciclo PDCA, que quer dizer planejar, fazer, checar e agir. Em primeiro momento, é necessário um apoio institucional, um diagnóstico dos resíduos gerados atualmente, para que possa ser feito um plano contextualizado ou atualizado o plano que já estava vigente. Passada essa etapa, é necessária uma divulgação e sensibilização do plano pela comunidade acadêmica, para que todos possam ser responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos que eles próprios geram. É necessária também, nessa etapa, capacitação dos colaboradores para que todos os pontos do plano sejam executados de forma eficiente. Passada essa etapa, serão necessárias algumas adequações de acordo com os problemas novos encontrados. Serão realizados monitoramentos para uma análise posterior dos dados obtidos. Também será necessário um custeio de todas as atividades realizadas. Por fim, todos os dados serão analisados e o plano poderá ser revisto para que ele se adeque mais às condições e tecnologias novas. Foi observado que todas as instituições parecem se comprometer em dar um destino adequado aos seus resíduos, o que vai de encontro com os princípios da Política Nacional de Resíduos. Foi identificado também que, para o sucesso do plano, é necessário o comprometimento tanto da instituição quanto de sua comunidade. Outro ponto de convergência encontrado nos planos disponíveis é representado pelas etapas essenciais de gerenciamento dos resíduos, onde o planejamento cumpre papel fundamental na quantificação e identificação dos resíduos que estão por ser gerados. Isso permite à instituição disponibilizar infraestrutura, pessoal e orçamento para que tudo ocorra da forma mais segura e eficiente possível. Desta forma, o plano de gerenciamento se faz imprescindível para que tudo ocorra de forma organizada. Outro princípio da PNRS é observado nessa etapa, que é o objetivo de minimização dos resíduos, perigosos ou não. É possível elencar uma ordem de prioridade e organizar as seguintes tarefas de acordo com as ações de não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição adequados para os resíduos. Dentro desse escopo, a química pode contribuir de formas muito diferentes, tais como por técnicas de química verde, química sustentável, da simulação computacional para não utilizar qualquer tipo de substâncias tóxicas ou não, da utilização de técnicas em microescala, entre diversas outras. Uma vez gerado, o resíduo químico e perigoso deverá ser imediatamente segregado e codificado no local de geração. Isso permitirá que os próximos processos sejam mais baratos, menos complexos e que ocorram de uma forma mais segura possível. Entretanto, é observado pela comunidade acadêmica dos planos analisados uma dificuldade em realizar essa segregação.
Considerando a dificuldade da comunidade acadêmica em segregar adequadamente seus resíduos, foi elaborada a seguinte sequência de segregação para que ela aconteça de forma segura e de acordo com a normativa e a legislação vigente. Nós estabelecemos que, primeiramente, deve ser observada a origem, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o estado de agregação do resíduo, assim como seu volume, o perigo, de acordo com a norma 10.004 da ABNT, o grupo, de acordo com a norma da Anvisa, número 222 de 2018, e os graus de compatibilidade que são relativos às características químicas de cada uma das substâncias, que podem ser encontradas na RDC 222 da Anvisa e na tabela 1 da NBR de 12.235 para todos os resíduos perigosos. Uma vez segregado, o resíduo deverá ser corretamente identificado para a segurança de todos os colaboradores presentes no processo de gerenciamento. A NBR 16.725 de 2014 traz informações mínimas que devem estar presentes na rotulagem e na ficha de segurança de resíduos, que deve acompanhar o resíduo em todos os lugares que ele for a partir de sua geração. Toda instituição deverá ter também um local específico para armazenamento seguro de seus resíduos perigosos, e dessa forma deverá atender o que estabelece na norma 12.235 de 1992, que estabelece também critérios de localização desse armazém e de inspeção dos resíduos. Analisando os planos, foi possível observar que muitos utilizam para a contenção dos resíduos químicos o PAD, que é o polietileno de alta densidade, um plástico que é composto por cadeias orgânicas lineares que são compactadas, produzindo propriedades tais como resistência química, resistência mecânica, baixo custo e a possibilidade de produção renovável, uma vez que ele pode ser obtido na síntese de etileno via desidratação do etanol, a partir da cana-de-açúcar. Apesar de sua notável resistência química, o polietileno de alta densidade pode reagir com alguns compostos, tais como o ácido butírico e o ácido nítrico. Grupos halogenados, tais como o clorofórmio, podem produzir reações radicalares a partir da presença de luz e calor. Grupos aromáticos e solventes apolares, como o cinamaldeído e o tujopseno, podem provocar estufamento das embalagens. Para esses compostos, é indicada a utilização de embalagens de vidro. É importante observar que embalagens que comportam substâncias e resíduos químicos também são considerados resíduos perigosos. Uma destinação adequada, utilizada nas universidades, é a reutilização para comportar novos resíduos químicos. Ela é de acordo com a lei, desde que observada a compatibilidade química entre resíduo e embalagem, conforme estabelece a NBR 14.619, que também afirma que devem ser observados critérios de incompatibilidade de substâncias de mesmo grupo, como é o caso do ácido acético e o ácido nítrico, que podem reagir de forma abrupta, gerando explosões, como observadas na figura a seguir. A incompatibilidade química também é importante para o transporte, uma vez que substâncias incompatíveis devem ser transportadas separadamente. A RDC 5.947 estabelece os critérios mínimos para o transporte de substâncias, como o documento fiscal, a exigência de informação específica do condutor na forma de MOP, a presença de manifesto de transporte de resíduo, onde deverão ter questões de identificação e do número ONU específico para cada resíduo. Também é importante observar que, pelo princípio de responsabilidade compartilhada, aquele que gera é responsável, inclusive, durante o transporte. Por fim, podem ser elencadas técnicas de tratamento e destinação final de nossos resíduos químicos e perigosos, que devem seguir o que dispõe a resolução do CONAMA número 358 de 2005. Observando os planos, foi possível observar que as universidades utilizam tratamentos específicos em loco e incineração para dar destino final aos seus resíduos. Importante colocar que, em ambos os casos, devem ser seguidos critérios de controle para a liberação de poluentes para o ambiente, seja na forma de gases, seja na forma de lançamento na rede de esgoto. Todos os resíduos sólidos que não podem ser mais tratados
devem seguir para disposição em aterro em classe 1, como é o caso do que acontece com as cinzas da incineração. Enfim, conseguimos considerar que os planos de gerenciamento de resíduos compreendem iniciativas importantes para uma prática mais sustentável e de menor impacto, que o ciclo PDCA é uma importante ferramenta que pode ser utilizada em conjunto com a cooperação intersetorial e o engajamento da comunidade acadêmica para alinhar tecnologia e inovação numa prática de gerenciamento de resíduos químicos mais adequada. Como perspectiva futura, nós esperamos que todos esses conhecimentos sejam integrados no currículo do egresso, para que eles possam enfrentar os desafios futuros.